Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, hein? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física número 8 para o 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre a modalidade tênis, ou também conhecida como um tênis de quadra. Bem, pessoal, o tênis ele é um esporte praticado numa quadra com rede divisória, da mesma forma que o vôlei, da mesma forma que o vôlei de praia, que o futevôlei, que o badminton. Mas ele é disputado contra um adversário ou em duplas, onde utiliza-se raquetes para rebater uma bola sobre uma rede para encostar no campo adversário. Ou seja, um fundamento bem parecido com os esportes de rede divisória. A história do tênis. Como o tênis foi criado? Como ele foi inventado? Dizem que, durante o século V, os primeiros praticantes encontravam-se no Egito e em alguns países da Europa. Era utilizado uma bola e as mãos. Mais tarde, no século XII, o esporte ficou mais parecido com o atual. Apesar de ainda não utilizar a raquete, a palma das mãos cumpria esse papel. Bem, pessoal, aqui nós temos uma foto, provavelmente pelas vestimentas das mulheres um tanto quanto antiga e já portando as raquetes. Elas já não jogavam mais o tênis com as mãos. Uma grande diferença para o tênis e do vôlei também, obviamente, o tamanho da rede bem mais baixo. Isso favorece bastante na velocidade das jogadas e traz com certeza um espetáculo bem mais interessante para o público, não é? As raquetes. Gente, que trambolho, né? Bem, o jogo consistia em arremessar a bola contra a parede. Só que no decorrer do tempo, modificou-se para um espaço retangular com dimensões maiores, marcações no chão e um objeto para rebater a bola. No caso, essa raquete aí, né? A raquete só começou a ser utilizada mais tarde nos séculos XVI ou XVII, quando o jogo se popularizou na França e na Inglaterra. Na Inglaterra. Foi na Inglaterra o país que tornou o esporte ainda mais popular, com atividades relacionadas ao tênis moderno. Um exemplo de propagação desse jogo vem da organização do torneio de Wimbledon, que ocorre em Londres desde 1877, considerado o torneio mais antigo do mundo. Federação Internacional de Tênis. A partir daí, o esporte só se desenvolveu, havendo inclusive a necessidade e a criação de federações nacionais e internacionais para reger as regras e as competições do esporte. A organização do tênis no mundo é responsabilidade da Federação Internacional de Tênis, ITF, enquanto no Brasil o esporte é conduzido pela Confederação Brasileira de Tênis. Nós temos aqui o logotipo da Confederação Internacional de Tênis. Olimpíadas. O tênis estava presente desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna em Atenas, no ano de 1896. Porém, em 1928, a modalidade deixou de fazer parte das Olimpíadas, retornando apenas em 1988, ou seja, 60 anos depois, na Olimpíada de Seul, na Coreia. Associação de Tenistas Profissionais. A partir do ano de 2000, a Associação de Tenistas Profissionais, ATP, passou a contabilizar os pontos obtidos pelos tenistas nos torneios, o que despertou o interesse de muitos competidores. Nós vemos também o logotipo da associação
né, pessoal, aqui na nossa página, no nosso slide. E o tênis, como chegou no Brasil? Bem, pessoal, a chegada do tênis no Brasil aconteceu no fim do século XIX, quando os ingleses vieram para o país para processos de urbanização de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os ingleses, eles trouxeram raquetes, bolinhas de tênis e começaram a propagar o esporte no Brasil. Em 1892, eles inauguraram as primeiras quadras de tênis no Brasil, no São Paulo Athletic Clube. Ó, pessoal, nós vemos uma foto também antiga, muita gente com um bigode farto, que provavelmente era moda naquela época, né? E eu acho bem interessante lembrar, porque naquela época nós nós tínhamos muita influência da Europa e dos Estados Unidos. Naquela época mais da Europa. E quem se lembra, o futebol chegou no Brasil, desembarcou no Brasil também nessa época, também trazida pelos ingleses. O futebol, ele era um esporte de elite. O tênis ainda é um esporte de elite. O futebol já é um esporte popular. O tênis, nem tanto, mas quem sabe um dia, né? Nós temos, pessoal, tipos de quadras de tênis. Então nós vamos vamos estudar um pouquinho das diferenças entre elas. Alguns campeonatos são muito famosos, alguns competidores são especialistas em um tipo de quadra ou em outro tipo de quadra. Vamos conhecer um pouquinho essa história, né? O primeiro tipo que nós vamos estudar são as quadras de saibro. Nesse tipo de piso, também chamado de terra batida, a quadra de tênis ela é composta por argila e pó de tijolo. Esse é o tipo de piso utilizado em Roland Garros, um torneio disputado em Paris que o Gustave Kitten, o Guga, o nosso famoso, conhecido Guga, quem não conhece vai conhecer ainda, venceu 3 vezes. O piso de saibro ele é considerado um piso lento. Ou seja, se ele é um piso com pó de tijolo e com argila, com certeza a aderência nele é um pouquinho menor. Se as pessoas escorregam mais numa quadra de saibro, se o calçado tem menos aderência, com certeza a explosão e o deslocamento com certeza não é tão rápido e por isso que essa quadra é considerada uma quadra lenta. Pelo menos para os padrões dos tipos de jogo de tênis, né? O outro modelo, o outro tipo de quadra é o piso duro. É um tipo de piso que favorece um jogo mais rápido. Ele pode ser composto por cimento ou algum tipo de emborrachado, algum material de borracha, amálgamas e misturas, enfim. O Australian Open e o US Open são torneios que utilizam esse tipo de piso. É o tipo de piso com certeza o mais rápido de todos, o mais aderente. Aquele que o atleta consegue fixar mais o pé no chão. E por último, nós temos a grama, que é um tipo de piso utilizado no torneio de Wimbledon, em Londres. Esse tipo de piso também favorece um jogo bem rápido. Como jogar tênis? O objetivo do jogo, como dito anteriormente, é mandar a bola para o outro lado da quadra, para o lado adversário, sendo que ela deve quicar dentro do campo adversário. E sempre que fizer assim, até que um jogador não consiga alcançar a bola ou não consiga rebater uma bola de volta. O jogo de tênis é composto por 3 a 5 sets, dependendo da competição. Ganha o jogo quem conseguir vencer primeiro 2 sets. Ou 3 sets no caso das competições onde a pessoa precisa, onde o jogo é de 5 sets no máximo. Nós vemos repetindo um grande conceito dos jogos de redes divisórias que nós conseguimos observar também no vôlei, também num jogo de mesa que é o ping-pong, que é um tênis de mesa ou tênis de mesa, conhecido como ping-pong também, e essa característica de você ter que pontuar jogando a bola no campo do adversário. Ou uma bola, ou uma peteca, no caso da peteca, né?
A pontuação. Os jogos de os jogos de tênis são pontuados da seguinte forma: 15, 30, 40. Cada vez que o jogador ganha uma jogada, o jogador vai ganhando 15, depois vai para 30, até depois dos 40. E se ganhar mais uma jogada, ganha o game e se tiver uma vantagem de duas jogadas. É uma conta parecida com o vôlei também, né, pessoal? Só que ao invés de... Bem, quando você faz um ponto, você considera que você fez 15 pontos. Quando você faz mais um ponto, você considera que você fez 30 pontos. E assim em seguida, tá ok, pessoal? Nós temos aqui agora um dos maiores orgulhos do esporte nacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Gustavo Kirten. Ele nasceu em Florianópolis em 10 de setembro de 1976. Ele é conhecido como Guga. O Guga, ele é um ex-tenista profissional brasileiro. Ele foi condecorado com posição no Hall da Fama da Associação de Tenistas Profissionais, ou como vimos, na ATP. Ele foi tricampeão de Roland Garros e é considerado o maior tenista masculino da história do Brasil e um dos maiores tenistas da história do tênis mundial. Bem, pessoal, relembrando um pouquinho alguns slides, a Roland Garros ela é feita numa quadra de saibro. E a quadra de saibro é um tipo de quadra que faz um jogo não tão rápido quanto as outras quadras, e o Guga ele é um especialista nesse tipo de quadra, ele é conhecido exatamente por isso. A despedida do atleta Gustavo Kirten das quadras foi muito emocionante, né? E com certeza, pessoal, é um dos momentos, um dos melhores atletas brasileiros do século. E eu trouxe aqui para essa aula, para vocês assistirem um trecho de uma reportagem do discurso de despedida dele. É o discurso de despedida de um grande guerreiro, dizendo que ele gostaria de poder sempre, cada vez mais, defender o Brasil, poder levar o nosso nome no tênis, no esporte, mas que infelizmente todos os esportes eles têm um tempo de vida. Então o corpo humano, nós temos um ápice da nossa força física que fica entre os 20 e 30 anos. A partir desse momento, o treinamento de um atleta de qualquer tipo de modalidade normalmente causa não só lesões, como a força física dele vai diminuindo com o tempo. Ele não consegue mais fazer o que ele conseguia no auge. E ele se despediu, foi uma forma muito bonita se despedir em quadra, agradecendo ao público, pessoal. Então, fiquem à vontade para assistir ao nosso grande jogador. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a nossa modalidade de tênis. E vocês agora podem responder as questões sobre o jogo de tênis nas atividades. Tenham vocês todos uma ótima semana.